vídeo eu vou falar um pouquinho da minha experiência, se realmente valeu a pena ou não sair do trabalho pra cuidar integralmente da minha filha. Oi gente, meu nome é Ruth, sejam bem-vindas de volta ao canal Sua Mãe é Punk. Eu sei que quando a gente tá grávida ou quando o bebê nasce, a gente não sabe se vale a pena voltar ou não pro trabalho. E eu sei que é de partir o coração só de pensar em colocar aquele bebezinho minúsculo numa creche ou numa escolinha. Então por isso hoje eu vim falar pra vocês um pouco da minha experiência sobre ter largado o emprego e cuidado integralmente da minha filha e se realmente valeu a pena ou não e quais foram os pontos positivos e negativos. Só pra dar uma contextualizada, eu sempre trabalhei a vida inteira na mesma empresa, então eu era CLT registrada, eu trabalhava lá mais ou menos uns 5, 6 anos. Logo quando eu engravidei, eu já tinha todo o planejamento, como eu ia fazer e como eu ia me organizar pra voltar a trabalhar. Mas a gente sabe que uma coisa é a gente planejar enquanto tá grávida e outra coisa é depois que o bebê nasce. Então, em primeiro lugar, os meus planos era voltar a trabalhar. Eu organizei da seguinte forma: quando a Catarina nascesse, eu iria voltar a trabalhar com 5 meses, porque 4 meses da licença maternidade, mais 15 dias da amamentação, e eu achei que ia conseguir mais 15 dias de férias, então seriam 5 meses com ela. Então eu tinha pensado o quê? Volto a trabalhar, coloco ela na escolinha, eu já tinha até visto os preços da escolinha, de como iria ser. Eu já tinha organizado que minha mãe ia levar ela pra escolinha e eu iria trabalhar do horário das 7 às 2 pra vir direto pra casa, pra ficar com ela, pra depois ir pra faculdade. Então eu já tinha toda essa organização. Só que depois que ela nasceu, os planos mudaram um pouco. Quando ela estava com 4 meses, a moça do RH da minha empresa me avisou que eu não iria conseguir tirar aquele período de férias. Então eu já comecei a ficar, uau, o que eu vou fazer da minha vida? Ela não pega mamadeira, ela não mama no copinho. A gente tentou aqui diversas vezes, colher dosadora, tá guardada até hoje a colher dosadora. Ela não mamava de jeito nenhum e não tinha como, ela não mamava. E a gente tentava, ela ficava irritada, mesmo com paciência, oferecendo leite, oferecendo meu próprio leite, ela não aceitava e eu ficava cada vez mais desesperada. E a gente que é mãe, além de tudo, sabe como é. Já é difícil largar o nosso filho, né, pra poder voltar a trabalhar, porque a gente parece que tá colado ainda, que faz parte da gente. Inclusive a Catarina vai fazer 2 aninhos, mas eu ainda me sinto assim. Só que quando é pequenininho, ele é totalmente dependente do nosso leite, do leite materno. E como é primeiro filho, aquele medo, todas as inseguranças, a gente fica, nossa, meu Deus, que desespero. Então, foi muito difícil pra mim. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? E ao mesmo tempo eu não podia sair do emprego, porque não tinha como a gente se sustentar. A gente mora aqui com os meus pais atualmente, só que a gente tinha um monte de coisa pra pagar e o salário que a gente ganhava naquela época era o que salvava o rolê. Não era grande coisa. Na época a nossa renda deveria ser uns 3 mil e pra nós três pessoas, 2 faculdades e um bebê era pouquíssimo, pouquíssimo. Então foi a partir disso que eu descobri que eu ia ter que voltar, eu fiquei completamente desesperada e meu pai conversou comigo. Ele falou assim que eu tinha direito a uma licença chamada licença não remunerada. Como eu já tinha muitos anos de empresa, eu tinha esse direito, contanto que eu escrevesse uma carta e fizesse todas as medidas legais. Então eu resolvi fazer o quê? Pego de maio, junho, julho, agosto. Aí eu pensei o quê? Pego de agosto até dezembro, volto em dezembro, tiro as minhas férias e volto a trabalhar. Ela vai ter começado a comer, ela vai estar se alimentando, não vai estar tão dependente, então beleza. Fomos lá, escrevi a cartinha, fiz todo o trâmite, tirei essa licença não remunerada. Eu sabia que eu ia ficar sem grana pelos próximos meses. A única coisa que salvou foi que eu tinha ainda direito... Como é o nome? Então, 13º, então às vezes estava vindo uns picadinhos porque eu fiquei recebendo meu salário até setembro, então eu fiquei outubro, novembro, dezembro sem salário. Em dezembro eu recebi uma parte do 13º, então eu tava tendo uma grana, né? Eu tava conseguindo gastar, comprar as coisinhas pra mim, coisas mais básicas, porque quando o bebê nasce a gente fica em casa, são coisas assim básicas e mínimas, porque a gente fica metade do tempo de pijama, desarrumado e de teta de fora dando mamar pro bebê. Então eu não precisava de tantas coisas.
anos. O tempo foi passando, os meses foram passando, chegamos a dezembro e janeiro. Mas eu descobri que eu só poderia retornar no início do ano letivo, que seria em janeiro. Até aí tudo bem, falei, beleza, janeiro eu volto. Só que eu comecei a pensar que não compensaria eu ficar no serviço. E nem pra eles também, porque seria um gasto a mais. Por exemplo, eu ia trabalhar das 7 às 2 todos os dias. E lá nessa empresa eu fazia hora extra todos os dias até às 5 horas, porque demandava muito. E como eu trabalhava de digitadora, eu só podia trabalhar 6 horas por dia e o resto sempre seria hora extra. E eu parava pra pensar que eu iria desfalcar o time. Então, se eu trabalhasse menos tempo, eu ia acabar prejudicando eles e provavelmente ia acabar sendo mandada embora, porque ia ser uma funcionária que, tipo, sabe, não agrega nada. Então a gente sentou, conversou. Hoje eu penso que foi uma loucura total. Eu pedi pra ser mandada embora, a gente fez tudo certinho, tudo bonitinho, eles me mandaram embora. Eu fiquei com seguro-desemprego durante um período e quando meu seguro-desemprego acabou, gente, Deus é incrível. O Júnior conseguiu ser efetivado no serviço. Então, as coisas nessa época foram tudo se encaixando. Foi tudo muito natural, foi tudo muito bom que aconteceu. Mas eu contei toda essa história só pra contextualizar um pouco, pra vocês entenderem meu ponto de vista. Eu sempre trabalhei a minha vida inteira. Então, decidi sair do emprego, por mais que não fosse a minha profissão, não fosse psicologia, era a minha fonte de renda, era a minha fonte de dinheiro. Então eu senti muita falta, eu senti um baque, eu trabalho desde os 15 anos, bem novinha. Ter essa renda cortada e ficar sem nada foi um baque pra mim, foi bem difícil, eu confesso que ainda é difícil. Só que são questões de prioridades. Hoje eu coloco na balança e penso que eu vivi momentos com a minha filha que se ela estivesse numa escolinha eu provavelmente não viveria. E hoje eu ainda continuo vivendo momentos que talvez se ela estivesse na escolinha eu não viveria. Não sei como é a dor da mãe sentir voltar a trabalhar, mas antes da pandemia eu tinha voltado para a faculdade e já era bem dolorido porque eu ficava um período longo longe dela. Eu saía às 7 da manhã e chegava ao meio-dia. Era um período longo, era um período longe. Ela sentia minha falta e eu sentia a falta dela. Quando o bebê nasce, a gente vive grudado. Se você cuida do seu filho os primeiros anos, é muito apego. Se você sai, sei lá, pra fazer a sobrancelha, você já sente falta. Eu me sinto assim, eu me sinto dessa forma. Só quero deixar claro que eu não sou nenhuma pessoa rica, que tem babá, que tem isso e aquilo. Eu sou uma pessoa completamente normal, igual você. Eu decidi sair do trabalho porque eu não queria perder esses momentos, esse tempo. E eu ficava pensando, não vou deixar a minha filha em uma escolinha, sendo que eu posso cuidar dela, para estar num ambiente que eu não gosto, que não me realiza. Talvez agora quando eu me formar, se eu tiver mais um filho, seja diferente? Provavelmente sim, muito provavelmente. Mas naquele momento, como a gente não tinha milhões de dívida, aquele momento foi muito crucial. Então, se alguém me pergunta se realmente vale a pena sair do serviço para cuidar do filho, se você tem condição de viver uma vida ok, beleza, sai, eu super acho válido. Você vai sentir falta do seu dinheiro? Vai, você vai sentir falta de comprar uma coisa que o salário você compraria mais cara? Você vai sentir a falta. Mas eu acho que roupa, sapato, celular, telefone, nada compra o momento de você estar com seu filho, de você ver ele crescer, de você ver ele se desenvolver. Esse vídeo não é um ataque de forma nenhuma, nunca pensem isso, a mães que voltaram a trabalhar. Eu sei que tem gente que tem necessidade, que queria estar muito em casa e não pode. E essa é uma realidade que a gente vive. Inclusive, é ridículo a licença maternidade ser 4 meses. Deveria ser pelo menos 1 ano, 6 meses. A mulher, ela tem que se privar de viver momentos incríveis com seu próprio filho para voltar a trabalhar e muitas vezes ser mandada embora e, além de tudo, não conseguir emprego por ser mãe. Por quê? Porque o filho fica doente. Ah, mas quem vai cuidar do seu filho? Ah, não sei. Ah, mas não, você tem filho. Isso complica muito. Então, eu acho que quando a gente sai do mercado de trabalho também, como quem volta a trabalhar depois dos filhos, nós somos todas muito corajosas. E mesmo que você voltou a trabalhar, não se sinta culpada. Você tá fazendo o melhor que você pode pro seu filho, seja em casa ou seja trabalhando. Às vezes eu acabo recebendo esse tipo de pergunta na minha caixinha do Instagram, inclusive se você não me segue, o link tá na descrição. Se eu quero colocar a Catarina na escolinha. Por mim, eu colocaria ela só com a idade obrigatória. Só que esse ano eu vou me formar e eu vou começar a atuar na minha profissão. Então eu ainda não sei, ainda não sentei com meu marido pra conversar e decidir o que a gente vai fazer. Porque esse ano eu já pretendo começar meus atendimentos online como psicóloga. E às vezes eu fico pensando, se eu tivesse outro filho, como seria?
como eu me sentiria também em relação a ela ter cuidado e talvez o próximo filho ficar numa escolinha. Então eu acho que a vida da mãe é sempre difícil, são sempre escolhas super difíceis, tanto você largar o emprego, um salário fixo, quanto ficar em casa. E fora que ficar em casa é trabalho, é difícil, é porreta, porque a gente tem que cuidar da criança, da casa, da comida, limpar tudo, fora o cansaço. E você imagina quem trabalha fora também, já faz tudo isso com a casa e ainda mais trabalha fora. Então eu acho que a gente nunca vai ter uma opção perfeita, eu sou perfeita porque saí do trabalho, ou sou perfeita porque resolvi trabalhar. Ambas opções vão ser muito difíceis, mas assim, pra falar mesmo o que eu senti, eu acho que vale sim a pena você sair do seu trabalho pra você cuidar do seu filho. Porque são momentos que dinheiro nenhum compra, você sempre vai estar com seu filho, você vai ver ele se desenvolver. Às vezes você vai ficar estressadíssima querendo desaparecer, pensando, por que eu não volto a trabalhar? Você vai ficar cansada, às vezes você vai ficar entediada. É difícil, é muito difícil. Segundo a minha experiência, vale muito a pena. Então se você tá grávida ou se seu bebê tá num período de adaptação, se você não sabe se você volta ao trabalho ou não, pense com carinho. Se você tem uma estrutura legal pra poder ficar com seu filho, fica com ele, acompanha ele nesse primeiro ano de vida. Às vezes você pode até tirar uma pausa pra você. Se você não quiser largar o emprego, procura um emprego com meio período pra você passar mais tempo com ele, porque às vezes a criancinha vai pra creche, ela chega tão cansada que você também nem consegue aproveitar muito tempo. Eu sei que a realidade brasileira, das mulheres, de todo mundo é muito difícil. Empregos com meio período às vezes são bem difíceis, mas é isso. Eu acho que se você tá disposta ou se você tá planejando uma gravidez, você pode fazer um planejamento financeiro bem legal também pra você dedicar, vou dedicar 1 ano ao meu filho, e você se dedicar, você educar da forma que você quer. Nada contra as escolas, inclusive eu sou super apaixonada, mas a escola não vai oferecer tudo aquilo que você tem a oferecer. A escola ela não vai educar seu filho, ela não tá ali pra educar seu filho, ela faz parte da educação do seu filho, sim, mas é uma parte. A outra parte quem faz é você. Então se você ainda tá na dúvida, pense bem, reflita aí, converse com a sua família, com seu marido, porque eu sei como é doloroso pensar em deixar uma criança. Eu sofria muito, nossa, eu ficava pensando, meu Deus, imagina ela na escolinha, porque não é todo mundo que consegue pagar uma escola que tem câmera, né? Então eu ficava pensando e ouvindo histórias de crianças que voltaram mordidas, assadas, de gente que não trocou fralda, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, e agora? Essa foi uma decisão bem difícil, eu sinto falta de trabalhar fora ainda, é bem difícil, toda essa adaptação do dinheiro. A Catarina vai fazer 2 anos, eu ainda acabo abrindo mão de muitas coisas, porque uma pessoa bancar tudo é bem difícil. Aí só mais uma coisa, todo mundo acha que, eu não vou sair do trabalho porque filho gasta muito. Gente, desculpa, isso é besteira. Nos primeiros anos de vida, a criança precisa do quê? Precisa de fralda, uns bodyzinhos que você vai lá no Brás e compra umas roupinhas, uns bodies super baratinho. O resto que a gente compra pra criança é tudo assim, luxo, tudo besteira, né? Brinquedo. Tem um monte de atividade que a gente pode fazer com o brinquedo baratinho. Você não precisa comprar um brinquedo de R$500 ou sei lá, 200, 300, super caro. Existem vários brinquedos em casa que você pode adaptar. Então quando alguém fala que ter filho é caro a longo prazo. Os primeiros anos de vida, antes de entrar na escolinha, é super tranquilo. Você vai acabar gastando mais com fralda, mas o que é uma fralda comparada à mensalidade escolar, mensalidade de faculdade, tio da perua e todas essas... Nossa, não quero nem pensar. Todas essas milhares de coisas. É muito diferente, né? Então é isso, gente. Como eu já falei, se você estiver grávida, se você tá pensando em largar, mesmo com seu bebê grande, seu filho grande, pense bem, sente, converse, faça um planejamento financeiro. Lembre do que eu falei, que no começo a criança não gasta horrores. Pra fazer um enxoval pode ser um pouco mais difícil? Pode. Mas quando a gente pensa nas mensalidades escolares de faculdade, fica tudo muito mais caro. Se você gostou desse vídeo, já aproveita para se inscrever no canal para poder estar recebendo sempre meus vídeos, sempre esses conteúdos, eu sempre procuro ajudar vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês cheguem numa conclusão muito boa para vocês e para sua família. Até o próximo vídeo do meu canal. Não se esqueçam que agora eu estou postando de segunda, quarta e sexta. Então antes eu postava 2 dias da semana, agora são 3. E é isso, até o próximo vídeo do meu canal. 1 milhão de beijos e tchau!